que era um pão dormido, e ele acabou virando isso daqui. Tem vários fungos aqui no meio, né? Tem umas que é um fungo que é mais essa parte preta. Mas aqui, ó, eu não sei se vai dar pra ver, deixa eu virar ali. Aqui no meio, essa parte aqui mais branca, eu acho pelo menos que é outro fungo. Mas enfim, o pão, né, ele acabou servindo de alimento para os fungos. Eles acabaram se desenvolvendo porque eu peguei essa sacola plástica, coloquei o pão dormido e adicionei água, fazendo com que criasse um ambiente perfeito para o desenvolvimento dos fungos. Outro exemplar de fungo, no caso, é esse daqui que é mais branco, né? Que ele acabou crescendo nesse tronco de árvore. E basicamente ele cresceu aqui porque a árvore ela vai dar uma sustentação para ele, né, para ele poder se desenvolver. Porque a árvore ela acaba servindo de matéria orgânica, né, para ele poder seguir assim na sua vida. E também porque a madeira é um material que ele tende a absorver a umidade, e fungo é um tipo de ser vivo que acaba se desenvolvendo em ambientes que são mais úmidos. No caso aqui, que além da questão de ser madeira, que absorve bastante umidade, essa região ela está sempre descoberta. Então sempre cai chuva e fica molhado. Há evidências de produção de destilatados de cana-de-açúcar que remetem a 500 a.C., em um sítio arqueológico do Paquistão. Portanto, podemos dizer que um dos primeiros destilatados produzidos foi uma forma rudimentar de cachaça. Mais importante do que apontar a origem precisa da cachaça está em explicar quais foram os fatores que levaram ao aumento de sua produção e ao ganho de expressão econômica e cultural. Podemos dizer, então, que a história da cachaça no Brasil começa quando os portugueses trouxeram para cá a cana-de-açúcar e as técnicas de destilação, como a hidrólise da sacarose, que consiste em uma molécula de sacarose, por ação de catalisadores, sofrer hidrólise liberando uma molécula de água e produzindo glicose e frutose, e a fermentação alcoólica, cuja levedura e outros micro-organismos fermentam a glicose em etanol e CO2. Deve-se lembrar também que a cana-de-açúcar foi um dos principais produtos comercializados pelo Brasil na época colonial, principalmente por fazer tanto o açúcar quanto ser utilizado na fabricação da cachaça. O processo começa a partir do corte da cana, onde o pessoal que faz o corte corta ela, elimina uma parte da ponta e uma parte do pé, usando só o meio, só o centro da cana. Daí então essa cana é encaminhada até a parte de moagem. Lá a gente faz a extração do caldo, o bagaço é eliminado para uso na caldeira e o caldo é encaminhado até o decantador, onde ele passa por uma peneira e por vários processos que ele sobe e desce nas divisórias do decantador, fazendo a decantação e a eliminação das impurezas até a parte final que ele fica limpo. Daí então eu encaminho ele por dornas, que ele chega com 23% de açúcar, que é a porcentagem do caldo da cana. Então eu preciso dele para poder usar no fermento com 15%. Então eu faço uma diluição com água. Coloco uma parte de água, uma parte de caldo, até eu atingir esses 15% do açúcar. Daí então ele está pronto para ser usado no fermento. Eu encaminho ele para a sala de fermentação, onde eu vou colocar ele junto com o fermento, e o fermento vai fazer o processo durante 24 horas, que é o processo da transformar todas essas partículas de açúcar em álcool. Isso demora 24 horas, no caso, depois desse processo aí, o caldo de cana se torna um vinho, que já está transformado o álcool. Eu encaminho então para a parte de destilação. Nesse fermento, depois que eu tiro essa parte do caldo, eu adiciono outro caldo já a partir de todos os dias, e daí na destilação eu coloco uma parte na panela, que são 1000 litros, e vai começar a destilação. Com o uso do vapor, que vem da caldeira, eu aqueço esse caldo
esse vinho. Esse vinho vai evaporar as partículas de álcool, como elas são mais leves, ela evapora, passa pelo deflagmador, onde há uma condensação disso, aí ela começa já é a parte que ela se torna cachaça. Ela escorre por uma serpentina com 90 graus de temperatura. Isso ela passa por uma próxima lambicada, que está esperando no pré-aquecedor, que ela vai pré-aquecer essa próxima lambicada e aproveitar e resfriar ela também. Depois ela desce por uma outra serpentina, passando por um resfriador, onde tem uma circulação de água o tempo todo, que ela vai resfriar. Desses 90 graus, ela cai para 25, 30 graus no máximo. Dessa parte aí eu vou fazer a separação. A cachaça ela é separada em 3 partes, que é cabeça, coração e cauda. A cabeça e a cauda a gente usa num processo industrial de produção de álcool para combustível. E o coração, que é o que é consumido. É o coração puro, apurado mesmo. Daí então eu encaminho ela para umas dornas, onde ela dá uma descansada e uma padronizada. Depois que eu recolhi elas todas tão padronizadas, ela é encaminhada à parte de envelhecimento. E no caso aí tem uma grande diferença, que é o envelhecimento e o armazenamento. O armazenamento ele é feito em tonéis até 70 mil litros, tonéis de madeira, de várias madeiras brasileiras. E o processo de envelhecimento não. O máximo que é permitido por lei é 500 litros, o tonel. Então são armazenadas por um certo período aí de 2 a 3 anos ou até mais. E hoje o processo industrial, a cachaça industrial também está usando o processo de armazenamento. Colocar em madeira e envelhecer ela aí por um certo período. Que depois desse processo a gente faz uma baldeação nela para área de engarrafamento, onde ela é engarrafada e levada ao consumo. Bom, agora indo para a parte que mais importa, que é a parte da biologia em si. No caso aqui tem a foto do processo mais importante para a obtenção da cachaça, que é o da fermentação alcoólica, em que as leveduras, que são seres vivos do reino dos fungos, elas entram em ação com caldo de cana e a partir disso acabam produzindo o álcool e também o dióxido de carbono. E a partir dessa reação, que é extraído o etanol, né, que ele é utilizado na indústria, né, para diversos outros fins, e o coração, como foi falado pelo especialista do vídeo, que no caso é a cachaça em si, que é um produto tão importante para a história do Brasil, devido à questão da cana-de-açúcar no período colonial. Por fim, é importante ressaltar sobre a questão das referências bibliográficas, que foram utilizados alguns vídeos do YouTube, que eu vou acabar citando aqui. No caso, os links vão estar nos comentários aqui do Google Classroom, que no caso é o vídeo pela UPF-TV, que é a produção de cachaça artesanal em Mauru, UPF-TV, em que eu deixei de fundo na parte que o Sérgio ele está falando. O outro vídeo do canal Yuri Farias, que fala que o título é A Produção Açucareira, em que é a parte que fala sobre a cana-de-açúcar no Brasil. E por fim, o vídeo que eu decidi colocar na íntegra, que explica o processo de produção da cachaça, que é um vídeo do canal Clube do Alambique, que é intitulado como Processo de Produção da Cachaça. Os links eles estarão, no caso, nos comentários. E no mais, é isso daí.